Ai, cara, a gente devia fazer isso mais vezes por mês, tá ligado? É verdade. Pelo menos ensaiar, né? Que daí Tu é muito ocupado, Paulo Ozaki, não dá mais, assim, a gente... Eu sou famoso já. Imagina vocês. A gente tinha um relacionamento melhor, mas agora tu não tem mais tempo para nós, então... que agora eu tô num Paola, vamos sair. Aberto, né? Tá ficando difícil. Vamos sair. Vamos tá começando a ficar meio... vamos deixar os dois conversar, depois a gente volta. Para. Que horror. Pai, para. Que ciumeira. Ciumeira. AgroResenha Podcast apresenta Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Um oferecimento de SCAD Agro, o software de gestão feito para o produtor rural. Tá. E aí, pessoal! Estamos começando mais um episódio dessa série super especial sobre gestão rural, que é um tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio, sempre aqui com os meus parceiros da SCAD Agro. E aqui a gente vai compartilhar, como você bem sabe, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais. Então se prepare que a partir de agora o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E nesse episódio super especial estamos aqui novamente com o episódio número 3. Paola Rafaninha, ela é contadora pela Unic, possui MBA em controladoria pela Anhanguera Educacional e atua hoje como consultora externa e comercial da SCAD. Paola, seja muito bem-vinda novamente aí, depois de 3 anos, tá conosco aqui, cara. Seja bem-vinda. Muito obrigada, tô muito feliz pelo convite. Passaram-se aí 3 anos, né? Como passa rápido todo esse tempo aí. Verdade, cara. Passa rápido. Tu vê. Olha, eu vou 3 anos. O japonês, por exemplo, já conseguiu ter mais 2 filhos. Eu acho. É verdade. Eu sabia que ele ia falar isso, sabia. E aí, Jonas, tudo bem com você também, meu amigo? Tudo tranquilo, tudo tudo ótimo. Ai, cara. Que houve? Eu só espero que, de coração, assim, Paulo, não tô zicando tu, entendeu? Mas assim, ó, a gente gravou contigo e estourou a pandemia aquela vez, né? Então, nossa, verdade. Longe de mim. Amor. Olha, longe tá de jogando, mim. Tá dizendo que eu que trago. Não. Entendeu? Vamos ver agora. Agora nós vamos tirar Não, mas agora vai vir coisa boa. Agora vai vir, entendeu? Isso. Agora nós vamos tirar a prova. Meu Deus. Muito bem, então nós estamos aqui gravando com a Paola e nós vamos falar sobre um assunto super interessantíssimo, né? Que a gente espera todos os anos, ansiosamente, para que aconteça. Uma delícia de assunto. Querido imposto de renda! E Paola, seguinte, a gente gravou com você há 3 anos atrás, foi o episódio número 3. Este episódio aqui, se não estiver enganado, ele é o episódio número 40, cara. Não tá enganado. Não ele mesmo. Enganado, né? Então, é o número 40. Em 3 anos, eu acredito que deva ter acontecido algumas coisas aí, né? Conta pra gente o que mudou de 2020 pra cá, fora a pandemia, obviamente. Então, nesses anos aí, né, mudou algumas coisas em relação ao imposto de renda, um pouco também sobre o livro caixa, né? O que mais mudou, na verdade, foi o livro caixa, que é a obrigação acessória associada ao imposto de renda, né? Mas, de fato, o imposto de renda em si, ele continua, né, com os mesmos critérios e tudo mais, só que, com o passar do tempo, a gente precisa de mais informações adequadas aí dentro do produtor rural para fazer essa entrega, né? Então, vamos dizer assim, quais são as regras que enquadram o produtor no imposto de renda, né? De fato, ainda aquela questão do faturamento anual de R$142 mil ali, ainda continua da mesma forma. Então, os produtores que faturarem este valor já vão estar enquadrados ali no imposto de renda, né? E aí, dependendo do nível do produtor, existem outras obrigações associadas, né? Entendi. Legal. Mas assim, isso é o que a gente está falando do imposto de renda, mas são 3 anos a mais de experiência também mexendo com esse negócio aí, né, Paola?
Muita experiência e muita história para contar. Vou dizer para vocês, ver cada coisa que a gente viu nesses anos aí que, ó, vocês vão duvidar. Vocês vão Chegou duvidar. um para me desbancar nas histórias aí, japonês. Cara, é o que a gente sempre fala aqui no início desse episódio, desses podcasts, né? Que além de boas histórias, é muito conteúdo, né? E, ô, Paola, a gente, até pra gente começar aí a resenha, né? Você já comentou algumas coisinhas, mas tem muito ouvinte, né? Que não era ouvinte lá em 2020, né? Que se tornou ouvinte ao longo desses anos aí. E tem gente que conhece, tem gente que não conhece, tem gente que atua na área, tem gente que não atua na área, né? Tem contador que ouve tem contador que ouve o Gestão Rural, tem produtor que ouve o Gestão Rural, né? Então tem uma gama de gente aí que está envolvida dentro desse processo. Mas para a gente começar esse assunto aqui, topzera das galáxias, teria como você dar para a gente uma visão geral sobre o imposto de renda para o produtor rural. Você já comentou que teve algumas alterações, algumas outras continuam as mesmas, né? Mas traz aí alguns aspectos importantes que a gente tem que saber sobre o imposto de renda para o produtor rural. Então, o produtor ele sempre precisa estar, né, alinhado com algumas informações e algumas documentações, né? Aí eu vejo aí nas andanças que a gente tem ao longo dos anos, que os produtores e tantos contadores também cometem algumas falhas nesse processo, principalmente nas documentações, né? Como eu comentei, todo produtor, né, que tiver ali um faturamento acima de 42 mil, ele vai estar enquadrado em entregar o imposto de renda. Então, isso é fato. Só que associado a isso, ele tem algumas informações que ele precisa colocar ali, né, que são os dados do imóvel. Eu já vi várias situações que às vezes os produtores falham nessas informações, por quê? Possui arrendamento, possui parceria agrícola, então ele precisa alinhar essas informações para colocar os cadastros de imóveis ali corretamente, né? Ainda mais aqueles que fazem entrega do livro caixa digital. Porque lá no livro caixa vai a informação de cada uma das propriedades, e se isso estiver divergente do imposto de renda, isso é muito fácil da Receita ver o conflito das informações e entrar em alguma notificação. Sem contar a apuração das receitas e despesas, que é necessário fazer. O livro caixa digital é uma informação, né, que a Receita colocou para ficar mais fácil a auditoria das informações. Só que aqueles produtores que não estão enquadrados no livro caixa, eles precisam sim fazer um livro caixa para ficar guardado, né? Então não adianta só fazer o imposto de renda e achar que aquilo ali está feito, não precisa de mais nenhuma informação. Então precisa sim ter um livro caixa impresso, guardado ali pelo prazo dos 5 anos, porque se caso a Receita notificar, ele precisa demonstrar aquele livro, né? Movimentação de rebanho, caso o produtor tenha gado, tem que declarar lá no livro no imposto de renda, né? Não no livro caixa, mas no imposto de renda. Qual era o saldo do último ano? O que teve de aquisições, de vendas, enfim, tem que colocar toda a informação ali do rebanho. As dívidas da atividade rural, a gente tem que separar, né? Porque o produtor, às vezes, ele confunde tudo, né? Pega a pessoa física, eu fiz um financiamento no banco. Não. Uma coisa é o meu imposto de renda como pessoa física, as minhas dívidas. Eu comprei um imóvel urbano, eu adquiri algum empréstimo pessoal, é uma informação dentro do imposto de renda, mas que não tem relação com as dívidas da atividade rural. Essas dívidas são específicas da atividade, como custeios, financiamento de máquinas ou financiamento de veículos que estejam atrelados à atividade rural. E os bens da atividade, né? Então, todos os bens que o produtor adquire, que ele diz que, né, comprou ou que ainda estão, né, dos anos anteriores, precisam estar ali vinculados ao imposto de renda. Então, todas essas informações, independente do tamanho do produtor, seja ele pequeno, médio ou grande, ele precisa colocar ali dentro do sistema ali do imposto de renda, né? Legal, muito bom. Acho que é isso aí, né? As coisas vão evoluindo e a gente tem que evoluir junto, né, Paula? Exatamente. E o que a gente precisa muito é de organização, né? Igual eu comentei ali, é tantos dados que a gente precisa informar dentro do imposto de renda. Se o produtor não tiver organizado, se ele não tiver essa documentação, acaba que a informação fica
sem lançar. E isso vai dar problema com certeza ali na frente, né? Seja ela para aproveitar alguma despesa que não acabou aproveitando, ou algum financiamento que acabou não lançando, e aí pode ser que dê conflito com as informações financeiras que o banco envia para a Receita. Então tem que estar ali organizada essas informações para conseguir colocar tudo de acordo, né? E tem informações dessas aí que tu falou, que são as informações para a declaração, né? A gente vai entrar daqui a pouco em um outro assunto, mas essas informações cruciais são informações que às vezes o produtor ele se confia muito lá no contador, mas o contador às vezes não tem, né? O cara tem que... Não. Claro, às vezes é papel do contador dar uma enticada, digamos assim, né? Tipo, tá, vem cá, não teve nenhuma alteração aí de alguma... né, alguma fazenda, não alterou matrícula, não sei, alguma coisa, sei lá. Mas o produtor ele tem que ficar ligado de como... Isso é uma coisa que eu percebo, assim, nesses 20 anos que a gente trabalha com gestão de produtor, é que o produtor, a maioria absoluta deles, eles não aprendem, assim... uma aula básica de como faz isso que tu falou agora. Assim, ó, o que é necessário para fazer o imposto de renda do produtor rural? Se ele tiver essa consciência, né? Se ele souber dessas coisas, ele próprio já evita problema, né? Porque, sim, assim, teve algum financiamento que ele fez que, sei lá, não tá... Claro, a gente está falando aqui de falta de organização, né, basicamente, porque se tiver, vai aparecer se ele tiver organizado. Mas, assim, básico, né, básico, assim, ó, algumas informações que ele tem que saber, que é papel dele saber como produtor rural e que ele não sabe, né, do próprio negócio dele. Exatamente. Na verdade, o que a gente sente, né, é que sempre, até foi um tema de um podcast que eu lembro, que é não terceirizar sua obrigação fiscal, né? Porque, na verdade, essas informações, assim, o contador, ele tem que fazer essa declaração. E outra também, né, se vocês forem parar para analisar, o próprio imposto de renda é necessário um contador, porque tem várias informações que dependem do conhecimento. Mas se eu quiser fazer o meu imposto de renda, ou se o produtor quiser ele mesmo fazer o imposto de renda dele, ele até poderia fazer, porque não tem obrigatoriedade de ter lá uma autorização ou um certificado de um contador. Então, assim, a questão é que precisa estar com essas informações organizadas, até porque tem muitos dados que é igual você falou, o contador não tem acesso, não tem como ele saber de tudo. Então, ele depende ali da informação do produtor para que esteja tudo alinhado, né? Não tem como, né? Quem mais conhece da propriedade vai ser sempre o produtor, né? Que vai estar lá na ponta fazendo tudo e sempre de olho em tudo. Então, os dois têm que estar alinhados, né? Cara, e falta alinhamento, né, velho, nessas coisas assim, tipo... E às vezes até tem alinhamento, mas não tem o dado, né? Então, tem hora que é aquele cobertor curto, né? Eu vou contar um caso para vocês que eu fiquei assim abismada. Eu falei, como que ainda não foi notificado? Passei por uma situação ano passado. Tava ali, o produtor já era para ter feito o imposto de renda, não. O livro caixa digital de 2 anos anteriores não fez. Não fez, simplesmente não fez. O contador não tinha as informações e estamos aí. Se uma hora notificar, vamos ver o que vai fazer. Aí, ok, esse ano, né, o exercício de 2022, a gente alinhou com um dos colaboradores dele para fazer o livro caixa. Organizamos todas as informações e aí chegou nessas informações de cadastro de imóveis. E aí a gente pegou a declaração do ano anterior para ver quais eram os imóveis que estavam registrados no imposto de renda, para a gente verificar se estavam conforme o que a gente já tinha, porque ele tem 2 áreas arrendadas. Aí, ok. Quando a gente foi ver a declaração do ano anterior, isso assim, não é um produtor com pouco volume. Ele teve de faturamento esse ano de 2022 cerca de 40 milhões. Ele tinha registrado no imposto de renda anterior apenas uma fazenda com 2.000 hectares.
Então, se você parar para pensar assim, o faturamento daquele ano num imóvel só de 2.000 hectares, já dá para ver que tem um furo. E a gente tinha cadastro de 3 e só faltava uma que era um arrendamento lá de 600 e poucos, 700 hectares, que não tinha sido feito. E também, como o documento não estava muito de acordo, eles preferiram não colocar. Mas, assim, se a gente for parar para analisar, olha o furo que estava lá atrás. E a gente chegou a ver agora. Então, quanto tempo que isso está vindo errado? E é só fazer uma conta. Você pegar o faturamento que ele tem versus a área e a produção que ele poderia ter ali, não fecha. Né? O faturamento está muito maior do que a área poderia produzir. Então, é informação assim que se não tiver em cima, vai passando batida, né? Não tem como. Como diria o outro, é batom na cueca. Não tem jeito. Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Pessoal, aproveitando que a Paula estava falando aí agora há pouco, vamos começar nosso segundo bloco. Eu tenho uma pergunta aqui que não está me deixando ficar quieto aqui. Eu estou me lembrando lá que a gente gravou com a Paula no iniciozinho, né? O estúdio do Japa não era tão legal assim. A gente gravou lá no início e a gente falou sobre o imposto de renda e tal, sobre essas confusões e tal. E a Paola lá já tinha uma certa experiência sobre imposto de renda, né? Já tinha trabalhado bastante tempo, né? E como o Paulo falou ali, já passaram-se 3 anos, só que além de se passarem 3 anos, eu acho que teve muito mais envolvimento, né, Paola, nesses últimos anos, com o imposto de renda do produtor mesmo, né? Não só por conta dessas obrigações novas, aí, como o livro caixa, né? E por conta também, eu acho, de que os produtores estão buscando se organizar melhor, né? E ter mais informações e não deixar esse tipo de coisa que tu falou agora aí no finalzinho acontecer, né? Não deixar esses furos acontecer. O que tu passou, assim, né? Tu já contou um pouquinho aí, é uma coisa bem recente, mas nesse período aí de mudança de jeito de pensar o imposto de renda, né? Que tipos de situações tu já viu, né? Eu pelo menos, assim, onde eu consigo tocar nesse assunto, né? Onde eu converso sobre esse assunto, que é aqui na Escadiagro, a gente já teve muitas discussões, assim, a respeito de como que era feito antes, né? E como que tem que ser feito agora, né? Porque os contadores tinham, né, vários caminhos que eles tomavam para resolver problemas de receita ou de despesa e tal, e o que aconteceu nesse período aí de livro caixa, né, que foi a grande mudança que houve no imposto de renda da pessoa física e do produtor rural principalmente, é claro, né, porque é ele que está afetado aí, mas o que houve nesse meio tempo que tu teve que enfrentar aí, situações que tu encontrou? Além desse casinho aí que tu falou no final, aí, teve mais alguma coisa que tu te lembra que aconteceu, que a gente possa explorar aqui? Muitas situações, muitas situações mesmo. Até umas assim que às vezes eu paro para pensar, porque eu falo, não pode ser. O que a gente nota muito quando veio o livro caixa foi um pouco de mudança, tanto para os produtores, obviamente, porque eles notaram realmente, não agora, eu preciso de um pouco mais de informação, eu preciso de organização. E segundo ponto também foi uma visão um pouco diferente dos próprios contadores. Por quê? Antes do livro caixa, né, vou colocar ali 2018, que a partir de 2019 começou a vigorar, né? O contador estava acostumado assim, ele tinha acesso às notas fiscais de compra, às notas fiscais de venda, ele registrava essas informações, se vinha alguma nota fiscal de serviço, alguma coisa, ele escriturava. Financiamentos, pega um relatório do banco e vai dizer o que pagou naquele ano e tá feito. Vai lá, a escritura, tá feito, imposto de renda do produtor. Era assim que era feito. Era quase um regime de competência, não um regime de caixa. Obviamente que tinha as exceções, né? Os produtores que mandavam os comprovantes e aí conseguia fazer uma coisa mais melhorada, porque a gente sabe que o produtor é regime de caixa. Ok. Então, passou a mudar um pouco essa visão, tanto nos produtores quanto nos contadores. E o que eu vejo hoje é uma preocupação de ambas as partes. Os contadores, com a chegada do livro caixa, eles viram assim, não vou conseguir fazer isso daqui
se eu não receber informação. Então, tá um pouco dos dois lados tentando se organizar para conseguir ter os dados coerentes. Porque hoje, com o livro caixa, eu preciso identificar conta bancária, quais são as contas bancárias daquele proprietário. Eu tenho várias informações para identificar. E se ele não tiver acesso a esses dados, não tem como. E, infelizmente, a grande maioria dos produtores ainda utilizam as contas bancárias não só para a fazenda, mas para coisas particulares. Então, eles têm muita resistência de passar um extrato bancário para um contador. Até porque eu, como contadora, vou ser bem sincera, se um produtor chega aqui para mim, estou lá fazendo os lançamentos dele, me entrega um extrato bancário e vai embora, eu não consigo lançar metade do que está ali. Por quê? Às vezes ele faz um Pix, às vezes paga boleto com 2 notas, às vezes faz um pagamento de uma empresa grande, que são vários documentos. Então, assim, não é só entregar o extrato que eu vou conseguir fechar um imposto de renda. Demanda de informação. Então, ao longo desses anos, eu vi assim que está ocorrendo uma mudança não só do próprio produtor, mas dos contadores também, porque não é fácil, né, entregar esse tipo de informação sem vir estes dados. E o que a gente vê que ainda falta é a falta de planejamento e de gestão fiscal, né? São muito poucos os produtores que fazem isso adequadamente. E sem ter essa gestão, a gente não consegue ter sucesso, né, nessas informações, até porque tudo está interligado, né? Se eu não tenho uma organização, eu não consigo ter uma gestão financeira. Se eu tenho uma gestão financeira, eu não consigo ter uma gestão fiscal. E a única obrigação do produtor, se a gente for analisar, comparar um produtor PF com uma PJ, é o imposto de renda. Tirando o imposto de renda, é só o departamento pessoal. Então, a grande obrigação dele é só o imposto de renda. Então, é só com isso que ele precisa se preocupar, e ainda a gente tem uma grande dificuldade com isso, né? Até não posso falar muito, né? Senão a pessoa vai se identificar. Mas olha o nível que eu já encontrei de situação por falta, vamos dizer assim, desses 3 critérios: organização, gestão financeira. Eu fui realizar um treinamento onde estava bem desorganizado. E o nosso foco era chegar a ter uma gestão fiscal. Até porque eles contrataram uma empresa específica que dá essa gestão para eles. Eles, né, tirar relatório, fazer ali o acompanhamento de imposto de renda. Só que, assim, para eles acompanharem, o que precisa? Informação. Sem informação, eles não vão conseguir dizer, fatura, não fatura, espera, né? Tem que ter um fluxo de caixa. E aí, cheguei nesse local, primeiro que a parte financeira deles era e ainda é um pouco caótica. Bem caótica. Para vocês terem base, não sei se vocês concordam com isso, mas eu não. Um financeiro de uma empresa, de uma fazenda relativamente de médio porte, ser feita por telefone. Eu mando para você o Pix, tu paga ali e vai fazendo tudo ali pelo telefone. Não existe uma organização, tirar um relatório, de ter um computador, de tal, aquela rotina administrativa. Não existe. É tudo ali meio que imediato. E aí tá, beleza. E a gente começou a fazer a conciliação bancária desde janeiro. Chegou ali no dia 20 de janeiro, tinha um pagamento de 2.600.000 para um banco. Bom, é um financiamento. Se eu fiz um pagamento para um banco, já estava ali meio que coerente que seria um financiamento. Ok. E aí eu tirei um relatório do sistema, porque a gente tinha ali a maioria dos financiamentos lançados, e eu tinha um financiamento para ser pago. Esse era no dia 20, né? Dia 20 de janeiro eu tinha um pagamento de 2.600. E eu tirei um relatório de contas a pagar e tinha realmente um financiamento para ser pago no dia 5 de janeiro, 15 dias anteriores, de 1.600.000. Só que daí eu falei, 1.600.000 para 2.600 é 1.800.000, minto, 1.800.000 para 2.600. Era muita diferença. Eu falei, com certeza deve ser esse financiamento e mais algum. Somando os dois, vai chegar no valor dos 2.600.
Ok. E aí eu fiquei ainda, né, mais alguns dias lá até eles buscarem essa informação. E a pessoa que fez o pagamento falou: não, é só um financiamento. Esse pagamento que eu fiz é só de um financiamento. Eu falei: então vamos buscar esse financiamento. No final das contas, o pagamento dos 2.600.000 era dessa parcela de 1.800 e a diferença era juros por pagamento em atraso. Caralho. Puta que... 15 dias Ficou bem de caro. atraso, eles pagaram todo esse montante de juros de atraso. Então eu fico pensando assim, quanto que o produtor tem que lucrar numa safra só para ele pagar esse furo? É isso pela falta de controle, né? Assim que até nem é um impacto, nem seria o impacto direto lá no imposto de renda em si, né? Porque é um financiamento, normalmente já está envolvido, já foi aproveitado, principalmente se é um investimento e tal, mas o valor, né, é impressionante, né? Assim, como é que pode, primeiro, em tão pouco tempo, né? Geram, assim, como que uma furada de dias, né, num financiamento de valor alto pode trazer um prejuízo incrível. E outro é como não ter enxergado, né, como não ter uma organização mínima para saber que, né, tinha uma data para pagar e tal. Todo mundo fez uma, né... mas o que a Paola tá mostrando aí é o seguinte, né? A gestão financeira para o imposto de renda, ela é necessária. Só que assim, e ela dá outros ganhos, aí que né, tá. incríveis. O ganho ele é real, né? É real em reais mesmo, né? Porque assim, ó, porra, 800 pau, cara, né? É muito dinheiro. E não tem como a gente ter uma gestão fiscal sem ter uma gestão financeira. Sem organizar. Não existe. E aí, assim, se tu rumar para o caminho de organizar, pelo menos para ter um imposto de renda mais fácil de fazer, tu acaba evitando outros problemas. Né? Esse aí é um caso que, pelo amor de Deus. Que tipo de informação, Paulo, assim, que acaba, que tu notou, assim, que frequentemente não se tem na hora de fechar esse imposto de renda, assim, né, do produtor ali, né, da parte da produção mesmo? O que dá mais confusão, assim, que tipo de informação que realmente não chega? Porque a gente notas fiscais, assim, às vezes uma bagunça, né, de faltar alguma nota, não encontrar, a venda normalmente... pode acontecer também, né? Venda e vendeu, não entregou e tal, mas assim, o que é meio padrão assim para quem não está bem organizado, assim, de encontrar de problema na hora de na hora que eu vou fazer o imposto de renda, que eu encontro coisas que não estão funcionando bem. Quais são as que gritam mais nessa hora aí? Nós temos dois fatos. A parte ali, como eu comentei até anteriormente, que é a parte de cadastros das propriedades, enfim, essa informação é muito importante, que às vezes passa despercebido, ou ela não está adequada, ou às vezes nessas questões de arrendamento, parceria, não se faz uma documentação ok, registrada, né? Então, essa parte documental é muito importante que ela esteja ok, e às vezes, na hora de fazer o imposto de renda, se nota que tem alguma coisa errada. Então, assim, sempre tem que estar em cima dessa documentação, até porque a gente tem o cadastro tem o NIRF, tem vários cadastros hoje que são feitos, né? Tanto em âmbito estadual como nacional, que precisam estar coerentes para que possa ser colocado no imposto de renda, né? Então, isso sempre tem que estar de olho, porque não adianta no imposto de renda eu querer colocar informação e não estar registrado corretamente, né? Então, esse é um grande problema. Primeiro casinho aí, só para não me esquecer, eu acho que até antes o contador e o próprio produtor não tinham muita preocupação com isso, porque não imaginavam que fosse chegar num cruzamento suficiente para encontrar que aquela produção que apareceu lá fosse ter vindo de um uso de uma terra de terceiro, que às vezes era um arrendamento que não era arrendamento, né, era pago em produto e tal, que era até um outro tipo de contrato, né, e que agora, para que isso aconteça, assim, ele vai ter que entregar essa informação, ele tem que entregar essa informação no livro caixa, né, e aí ele tem que estar com essa informação organizada corretamente, não pode
dizer que é um arrendamento, né? O que não é um arrendamento, né? O que não é um aluguel de terra, né? O que é uma parceria, às vezes, que é até outros tipos de contrato, né? Então, acho que tinha muita simplicidade antes nessa informação, e a gente sabe que tem produtores que têm muitas áreas, né? Às vezes, até a área própria, né? Várias matrículas, vários NIRFs, e acaba que bota as 3 fazendas com maior tamanho. Exatamente. Sai, né? Vou te cortar aí no meio, mas é só porque eu ia acabar me esquecendo dessa, assim, porque eu acho que era meio comum, assim, mesmo a pessoa não levar em conta esse tipo de informação, porque, pô, que saco preencher isso aqui, né? O cara é produtor, tem 2 fazendas, tá bom, ele consegue dizer que é produtor se ele tiver 2 fazendas, porque o resto não importava muito, né? Exatamente, esse que era o grande problema, que igual eu comentei desse contador, né, e desse produtor anterior que colocou só uma propriedade ali e foi fazendo os impostos de renda em cima daquela propriedade, mas as atualizações, os novos, às vezes se divide também, né, tinha ali um cadastro de NIRF, aí se dividiu, enfim. Então, tem toda uma regularização que precisa ser feita e essas informações precisam estar coerentes ali no imposto de renda. E um ponto que até comentar que você já falou é exatamente isso. No livro caixa também tem que colocar, e mesmo, por exemplo, assim, a movimentação, digamos que eu arrendei uma terra. O Gabriel tem lá uma fazenda, eu arrendei dele. Então, eu estou arrendando total, não vai me cobrar depois, tá? Quero. E então eu arrendei dele, ele não está movimentando aquela área, eu arrendei completamente. No meu livro caixa vai estar lá a área, né, como que eu estou utilizando, só que o Gabriel com o seu CPF precisa constar no meu livro caixa com participação 0, ou seja, eu preciso dizer aquela terra é do Gabriel e eu estou utilizando. Então essas informações elas vão se cruzando. Realmente anteriormente era mais, né, mas simples, se for um arrendamento de verdade, o Gabriel lá não apresentar a renda que ele recebeu desse arrendamento, ele vai levar pau no imposto de renda dele também. Exatamente. Né? Então... E até um cuidado que as pessoas têm que ter com o comodato também, né? Porque assim, coloco lá como comodato, não vou pagar nada. Desde que seja com familiares. Se tiver um contrato, mas eu fiz um contrato de comodato, eu e o Jonas, mas eu e o Jonas não somos parentes, não somos nada. Mesmo assim, eu vou ter que pagar como arrendamento 15% sobre o valor daquele imóvel. Então, tem que tomar muito cuidado nessas questões, né? Não pode só simplesmente colocar ali, tem que realmente analisar se estão coerentes, né? Isso faz a diferença. Isso faz a diferença. Conhecer essas diversas modalidades aí, entender o que é importante estar coberto em cada uma, né? E isso só a experiência que faz a gente acabar conhecendo, né? Porque às vezes tu trabalha com um grupo de produtores que está sempre do mesmo formato, né? Ou tem ali uma parceria, ou tem um condomínio, e quanto mais diverso assim é a carteira do contador lá, mais situações ele vai encontrar, né? Desse tipo aí que vão precisar ser resolvidas. E lá na parte da movimentação mesmo financeira, tem algum tipo de operação lá que seja mais difícil de acompanhar, assim, por falta de informação, assim, tem alguma coisa que complica? Tem 2 situações que são bem complexas para o contador, né, externo ali acompanhar sem a devida informação do produtor. Ainda vejo muita dificuldade dessa informação ser enviada para o contador e também as pessoas que trabalham dentro do escritório contábil às vezes não têm aquele conhecimento do agro para entender a necessidade dessa informação também. Tem muito esse porém aí, que são os pedidos de compra e os barter, né? Que os dois estão interligados, na verdade. Por exemplo, digamos que o produtor vai lá, o contador, igual eu falei, ele vai ter acesso, hoje está muito fácil ter acesso às notas fiscais, porque está tudo eletrônica. Acredito eu que as notas fiscais de serviço também vão se tornar ambiente nacional, vou agradecer muito se isso acontecer logo, porque vai ser muito mais fácil, é muito complicado, tal da nota fiscal de serviço. Então, o contador tem acesso aos dados que ele encontra. Então, a princípio, ele vai ter acesso às notas. Então, ele vai saber o que o fornecedor emitiu de nota lá para o produtor. Ok,
tá tudo lá. Só que o produtor tem muita negociação em dólar. E eu sei, porque eu tô ali no convívio com o produtor todos esses anos, já briguei com muita empresa, que eles não emitem as notas fiscais de complemento de valor. Então, o que acontece? O produtor, né, tem lá as notas fiscais dos produtos, chega na hora de fazer o pagamento, pagou um valor lá de 800 mil reais, porque era X dólar, a cotação do dia estava aquela, a empresa informa, o valor vai dar 800 mil reais. De nota fiscal, como a gente está vendo ali, conforme nos últimos anos, sempre deu uma variação monetária passiva, ou seja, valor de documento fiscal a menor e pagamento maior. Então, o produtor vai lá, paga seus 800 mil reais, só que de nota fiscal em si, deu, sei lá, 720 mil. Então, tem um furo entre pagamento e documento fiscal de 80 mil reais, que é o quê? Uma variação monetária passiva. O contador não vai saber dessa informação se o produtor não dizer para ele esse pagamento de 800 mil reais é referente a X notas fiscais, que daí quando ele fizer o confronto disso, ele vai ver uma diferença de 80 mil para colocar isso como variação monetária passiva. Então, se essa informação não for enviada para o contador, ele não vai conseguir fazer esse fechamento. E aí, o que vai acontecer? Esses 80 mil reais não vai entrar como despesa da atividade. Isso o produtor vai perder 80 mil de despesa lá que ele podia estar aproveitando. Vai perder. Ô Paola, antes de tu continuar aí, eu lembro que isso é legal de tu explicar, porque, tipo assim, a gente trabalha todos os dias com isso, a gente trabalha, né, enxergando isso todo dia e tal, e eu lembro, nessa semana mesmo, que a gente está hoje é uma quinta-feira, a gente está gravando aqui, e eu acho que faz uns 2 dias que eu vi tu explicar num grupo o que é variação cambial e o que é variação monetária. Então, assim, é legal de explicar isso aqui para quem está nos escutando e que trabalha, né? A pessoa trabalha no escritório de fazenda, é um produtor rural, às vezes até mesmo um contador. A gente cansa de sentar com o contador porque a gente tem muito know-how no que faz. Sim. E às vezes a gente ajuda muitos contadores. Então, assim, explica o que é uma e o que é outra e como uma ou outra se comporta ou não dentro do imposto de renda, por favor. Sim, até foi uma situação que a gente teve, eu fiz um atendimento justamente com o contador, que ele estava com dúvida nesse quesito aí, porque a gente fala sobre variação cambial, né, que é o quê? A variação cambial é a diferença de câmbio. Então, por exemplo, o produtor vai lá e faz um pedido de compra no dia 1º de fevereiro. Lá, o dólar estava valendo R$5. Então, digamos que ele tem um pedido de compra lá, ele fez um pedido de compra de 100 mil dólares no dia 1/2. Então, no dia 1/2, a R$5, eu tenho um compromisso financeiro de 500 mil reais. Só que o pagamento dele vai ser, vamos dizer agora, no dia 10/4. Então, 10/4 ele vai fazer esse pagamento aqui. Quando ele foi fazer o pagamento, o dólar estava 5,20. Então, a variação cambial é a diferença entre o compromisso com o pagamento. Então, a variação cambial ela é uma informação gerencial, ela nunca vai ser uma informação contábil. Então, ela é só critério de informação para mim saber qual foi a variação cambial que eu tive, desde o compromisso com aquele fornecedor até o pagamento do mesmo. E a variação monetária, que daí sim é uma informação contábil, é a diferença entre documento fiscal e pagamento. Que daí vem a questão, tá, mas o que é documento fiscal? Porque eu fiz um pedido de compra. Não, o pedido de compra não é um documento fiscal. O documento fiscal são as notas emitidas para o produtor. Então, nesse caso, eu tive uma variação cambial, né, de 20 mil ali, né? Agora, digamos que na hora que chegou as notas fiscais ali, o valor das notas fiscais ficou 450. Então, 450 mil de nota e eu paguei 520. Essa diferença entre nota e pagamento é variação monetária que precisa ser escriturada contabilmente para ser despesa para o imposto de renda.
Pode ser que a empresa, porque o certo seria a empresa emitir, sim, uma nota fiscal de complemento de valor para acobertar essa diferença. Mas se caso ela não faça, não tem problema. O produtor e o contador, obviamente, pode escriturar essa diferença como uma variação monetária. Então, essa é a diferença entre os dois, né? Então, assim, nesse caso aí eu teria 20 mil de variação cambial, né, entre o dia que eu fiz o pedido e o dia que eu paguei, e 70 mil é uma variação monetária, ou seja, de 70 mil, teoricamente, eu não tenho comprovante fiscal. Exato. Né, que é o que aconteceu justamente no que você estava conversando antes, né? Basicamente é aquilo ali, só que aquilo ali era uma outra situação. Mas eu achei interessante trazer isso aí, porque eu lembro assim que o pessoal estava discutindo e tu pegou e falou, eu acho que é importante eu explicar isso aqui, e pum, aí tu explicou. E aí a galera elucidou bastante ali. Mas seguindo aí, eu acho que tu tem mais coisa para falar. E Gabriel, até pegando nessa tocada aí de variação e de juros, né? Aquele outro caso que a Paola falou já lá antes também, né? Aquilo lá, mesmo que tenha sido um pagamento, por exemplo, de um custeio, né? Um pagamento do custeio, não, um pagamento do custeio também. Qualquer tipo de financiamento de investimento, por exemplo, que já foi usado lá o valor da nota e tudo mais, gerou igual 800 mil lá de juros que, bom, na pior das hipóteses, pelo menos vai ser aproveitado como despesa, porque é uma despesa. Exato. Não os 2.600, né? Mas a diferença da rateada que houve ali, dá para tentar descontar alguma coisa ainda, porque é uma despesa para o imposto de renda. Então, é triste, mas dá era mais vantagem. Era mais vantagem pagar 27,5. Era mais vantagem. Era mais vantagem ter organização. Até isso, né? Até isso, né? Para resgatar alguma coisa, né? Porque também isso, às vezes o contador também pegava lá o extrato do pagamento, né? E de repente, tipo, isso aqui é de uma máquina, né? Ou então o próprio produtor isso nem chegava lá, porque já estava não, isso já foi usado e tal. E não foi usado, né? Tem juros naquilo ali que todo ano vão entrar como despesa e tal. Então não dá mais para ser essa várzea que estava antes mesmo, né? Eu tenho um caso, Paula, desculpa se estava aí nos casos que tu ia colocar, mas eu tenho um caso que eu fiquei sabendo segunda-feira e, cara, fiquei bem chocadão assim com isso, porque é um negócio que pode acontecer, não sei se, tipo, no Centro-Oeste pode acontecer bastante, mas aqui no Sul é bem comum. O que aconteceu? Ele atualmente, hoje, ele é um cliente nosso, é um cliente de sistema da Scadiagro, e se ele tivesse sistema, isso não teria acontecido. Se tivesse controle, não teria acontecido. Vai lá. Mas o caso é o seguinte, ele enviou produto para uma empresa, né? Colheu, enviou a depósito e deixou lá. E aí, deixou lá para vender depois, né? Aí, num determinado momento, ele fez uma cessão de crédito para um terceiro. Tamanho da cagada. Aqui pode falar, porque não vai ser... A gente não quer... tá buscando monetização no YouTube mesmo. Então, né, podemos falar. Aí, olha só, ele fez uma cessão de crédito por uma parceria. Só que a parceria não era formal. Era uma parceria informal. Fez uma cessão de crédito. Beleza. Foi lá e mandou uma carta lá, ó, 5 mil sacos aí, é uma cessão de crédito pro fulano. Tá legal. Só que a nota a depósito foi ele que enviou. Foi dele. O que aconteceu? Lá pelas tantas, o fulano falou, como é que tá o preço aqui? Tá X. Mete aqueles 5 mil então. Aqueles 5 mil sacos. Ok. Os caras compraram, né, os 5 mil sacos, pagaram o Jonas e emitiram a nota de compra de mim.
E eu não declarei isso no meu imposto de renda. Me perdi completamente. O cara foi autuado agora, foi fazer o imposto, fez o imposto de renda, tal, declarou, e agora foi autuado. Por quê? A Receita olhou lá. Olha só, pessoal, presta atenção, quem está escutando, né? Assim, ó. Eu não declarei, o dinheiro não veio para mim, mas olha o cruzamento que eles fizeram. Eles olharam toda a minha receita e cadê esses 5 mil sacos lá? Digamos que era 500 mil reais. Cadê esses 500 mil reais aqui? Né? Não tá aqui. Não, mas esses 500 mil reais foi pago por fulano. Não me interessa. Mas não sei. A nota compraram de ti. Tu vendeu esses 5 mil sacos. Então, assim, ó, cara, eu fiquei. Eu nunca tinha nunca tinha visto isso acontecer, mas eu vi na prática, assim, ele foi autuado e aí eles deram até uma moleza, assim, tipo, tá, a gente até entendeu, né, o fiscal da Receita, eu entendi o rolo que deu aí. Então, assim, paga o imposto, né, retifica a declaração e paga o imposto e tá tudo certo, né? Mas assim, ó, ele poderia ter sido multado, né? Aqui é toda aquela questão, né? Pela informação errada, pela... Exatamente, e tal, e podia ter pago uma Babilônia de dinheiro, mas olha só falta de organização, porque se eu estou controlando a minha receita, né, minha produtividade, enfim, se eu estou fazendo um controle de custo, eu vou ter que fazer aquela receita passar pelo meu caixa, mesmo que gerencialmente, eu vou fazer ela passar pelo meu caixa para sair como um pagamento lá para a parceria. E aí, por falta de controle, olha o tamanho da... E quantas vezes isso deve acontecer? E eles não cruzavam. Só que agora os caras estão cruzando. O Jonas falou, acho que uns minutos atrás aí, tipo assim, ó, o nível do cruzamento que está tendo é gigantesco. A gente, né, nem imagina. A gente teve aqui no podcast lá, acho que foi o Hugo, né, que ele veio comentar acho que uns 2 anos atrás, 1 ano atrás, que ele falou da Babilônia, que é lá de equipamento que tá rolando, que, esses cruzamentos vão ficar cada vez mais fáceis de acontecer. Esse aí, para mim, foi um exemplo, assim, muito claro de como tá amarrado ao extremo, né? Tipo assim, eles puxaram lá do Sintegra da empresa, lá da trade, lá da pessoa jurídica lá, que eles têm acesso. Exatamente, eles puxaram lá do Sintegra e bateram. Tipo, pegaram, ó, tudo que foi vendido para esse cara aqui, tudo que foi comprado desse cara. Opa, aqui. Cadê? Mas ele disse que não vendeu nada, cadê? Cadê essa receita aqui? Cadê a nota? Pois é, mas não foi pago para mim, não me interessa. Documento aqui é tu. Sim, o que tu tá dizendo para mim não interessa, né? Paga e vai lá e te acerta com o cara lá, pede para ele pagar o imposto para ti, então. Mas sabe, é um negócio que tem que ficar muito ligado assim nessas coisas e são coisas que tipo assim, não tá no perguntas e respostas do imposto de renda. Não tá, sabe? Que não tá lá no saco. Muitas são inesperadas. São coisas que a gente enxerga só, por isso que a gente trouxe a Paola aqui hoje, por causa disso, assim, ó, essas coisas que a Paola tá falando, não tá lá no perguntas e respostas, sabe? Sim, não tá dessa forma como ela colocou. Olha só, o cara declarou uma fazenda e trabalhou não sei o quê. Isso não tem lá, não tem essa pergunta lá. Isso é um problema que a gente só enxerga no dia a dia. E a própria Receita não vai, em momento algum, conseguir responder sobre isso, né? Porque é uma situação já de auditoria lá do final, não é uma situação normal que acontece e tal, pode até surgir, né, como um alerta em algum momento, alguém da auditoria, né, informar isso, assim, chamar atenção quando estiver falando sobre isso, né, o pessoal costuma fazer bastante, nessa época, costumam fazer bastante... lives e seminários e tal, tem muito auditor aí que fala sobre isso, né, sobre as situações que encontrou e tal, e até dá um alerta, mas nada como a experiência ali do dia a dia do produtor para a gente enxergar a quantidade de coisas, assim, quantidade de negociações que acontecem e que no mundo real elas acontecem, só que elas precisam
ser organizadas para ser apresentadas da forma correta, porque senão é certeza que vai dar problema, né? Exato. E até falando aí sobre essa questão de informações que a Receita, enfim, está em cima, e tem várias questões que eles vão pegando, por exemplo, não sei se vocês ficaram sabendo agora, mas no SPED, né, que é o arquivo de notas fiscais de compra e venda, CMS e IPI, agora foi colocado desde janeiro um novo registro de número 1601. O que vai nesse 1601? Ó, como que os caras vão começar a linkar as informações. Nesse 1601, a gente precisa colocar o valor que foi recebido naquele período, ou seja, estou fazendo o SPED do mês de março. Então, eu preciso colocar nesse 1601 o que eu recebi de dinheiro por instituição financeira. Então, por exemplo, recebi 5 milhões pelo Banco Bradesco. Então, tem que estar lá, Banco Bradesco, 5 milhões de reais. Então, é outro tipo de confronto que eles vão fazer também, porque eles vão pegar lá o SPED, por exemplo. O cara declarou lá naquela inscrição estadual que ele recebeu ao longo do ano X milhões de reais. Aí pega a declaração lá do cara do imposto de renda e colocou a menor. Tá, e aí? Por que tá menor? Sendo que no SPED é o recebimento. Então, o que ele recebeu dentre aquele período de entrega, ele tem que colocar lá, e é o valor bruto, ou seja, o mesmo critério de informação que vai dentro do imposto de renda. Mas vocês vão concordar comigo que isso aí é tipo tipo assim, tipo o cara olhar nas câmeras. É o meme, né? E a pessoa é o meme. Tipo assim, é tipo tu olhar nas câmeras lá. Aí o Gabriel foi lá, tomou um cafezinho e aí tinha um chocolatinho, jogou as coisas na pia. Pum, meteu o chocolatinho na boca, jogou o negócio na pia. Saiu. Aí a pessoa que viu vem e diz assim: Gabriel, hoje tu foi na cozinha? Fui. O que tu fez lá? Tomei água. Sabe? É isso. Por quê? Porque a Receita sabe, cara. Ela tá olhando lá a movimentação do banco, não sei o quê. Aí ela vai lá e faz lá dentro de um arquivo lá, tipo assim, cara, vamos só confrontar aqui. Vamos ver todo mundo contando a mesma história. Por via das dúvidas, fala aqui que isso aqui é o que aconteceu. Porque, tipo, é uma autodeclaração, né? É o negócio de tu ir lá e autodeclarar. Mas, cara, indo nessa... aproveitando aí o gancho de tá organizado, não sei o que tal, a gente te acompanha, né, Paola, há 9 anos, né? Inclusive, hoje fazem 9 anos que a Paola está aí junto com a gente na lida. Não fala muito que as pessoas já vão começar a ligar a idade, entendeu? Fica quieto. Não, você começou a trabalhar com 18 anos. Não vamos dizer. Vamos dizer que é Não, tu entrou como. É que assim, a Paola. Menor aprendiz. Então, tá, assim, a gente acompanha bastante tempo e vê a tua evolução aí, enfim, né? E a semana passada eu tava assistindo um webinar aí que tu tá lançando um curso junto com a Universidade da Gestão Rural lá. E a gente até já trouxe a Carol aqui, né, para falar sobre a Universidade da Gestão Rural. E tu, nesse webinar, tu falou sobre 3 dicas cruciais ali, que o produtor, quem trabalha, né, no escritório de produtor, que lida com a parte do IR, que 3 dicas que tu enxerga como chave, né, para que entregue o imposto de renda corretamente, para que consiga se organizar melhor para isso e tal. E aí eu quero que tu fale dessas 3 dicas e depois tu faça um jabá aí do teu curso para a gente até pagar a tua participação aqui, porque dinheiro não vai rolar. Então, assim, tu pode falar do curso depois, mas assim, a gente sempre, quando alguém vem aqui, a gente sempre pede para a pessoa deixar algo, né? Então, esse algo que eu vou te pedir, eu vi o teu webinar lá e gostei muito dessas 3 dicas, então eu gostaria que tu deixasse elas aí e falasse um pouco sobre cada uma delas. Certo. Bom, eu sempre coloco essas 3 dicas aqui, porque
colocando elas em prática no dia a dia, está resolvido. Igual eu falei, não existe uma gestão fiscal sem organização, gestão financeira e chegando na gestão fiscal. E com essas 3 dicas é o que a gente alcança esse resultado. Primeira delas é o quebra de paradigmas. Por quê? A gente sabe que o produtor investe lá na lavoura em máquina, em defensivo, em melhor semente e tem que continuar investindo. É isso que faz ele produzir cada vez mais. Só que a gente tem que ter o quebra de paradigmas que o escritório ele é tão importante quanto a lavoura. A lavoura ela não vai conseguir dar um resultado ideal se o escritório não estar andando na mesma velocidade. Porque, por exemplo, igual esse caso que eu dei lá do pagamento de juros para o banco lá de mais de 800 mil reais. Se o escritório estivesse organizado, isso seria lucro para o produtor. E aí a pessoa, né, o produtor está lá na lavoura se desgastando, investindo, abrindo área e tudo mais para conseguir produzir, sendo que chega lá no escritório e se depara com uma situação dessa onde ele volta para trás. Então, a gente tem que quebrar isso e mostrar que o administrativo é muito importante para a evolução do negócio, né? E cada vez mais, cada vez mais. Então, essa é a primeira dica que eu sempre dou, esse quebra de paradigmas aí. Segunda situação é simplificar os processos com ferramentas adequadas. A gente vê, né, não querendo puxar para o nosso lado, mas assim, a gente tem uma ferramenta, né, eu estou há 9 anos, então eu tenho confiança total, mas assim, o que eu vejo muito é, às vezes, as pessoas investindo em ferramentas que não são adequadas para o agronegócio. Eu vejo até que contadores, por exemplo, estão enxergando que, às vezes, a ferramenta que eles estão usando para fazer a contabilidade do agro não está adequada. Então, na hora de adquirir qualquer tipo de ferramenta, analise o negócio. Quais são as necessidades que eu tenho? Principalmente o agro, que tem muitas situações específicas, igual a gente tem o pedido de compra, a gente tem os contratos de venda, a gente tem contratos. Por exemplo, uma situação que eu até ia comentar anteriormente, que muita gente nem se atentou ao fato. Por exemplo, vocês já pararam para pensar que quando um produtor rural faz um financiamento em dólar, ele foi lá e financiou $1 milhão. No momento que ele recebe o dinheiro do banco, ou seja, ele financiou 1 milhão, caiu na conta dele 5 milhões, certo? Então, ele recebeu o dinheiro do banco. Conforme ele for pagando essas parcelas, no momento que o principal, porque quando ele vai pagar as parcelas do financiamento, ele não vai pagar 5 milhões de reais. Ele vai pagar $1 milhão dividido em X parcelas que ele vai pagar na cotação de cada uma das parcelas. Quando o principal chegar a 5 milhões de reais, o que ele paga além, não estou falando de juros, estou falando de principal, é também uma variação monetária que se transforma em despesa. Então, como que essas informações precisam estar adequadas dentro de uma ferramenta específica para que a gente chegue nessas informações e traga vantagem para o produtor, né? Trazendo tanto informação financeira quanto informação fiscal. Então, essa é a minha segunda dica. Sempre procure ferramentas específicas para o agronegócio. Não tente pegar um sisteminha ali de financeiro que vai ter contas a pagar e receber e está tudo bem, tudo certo. Não, precisa ser adequado. Até porque eu já vi muitas situações, às vezes, que um sistema... Estou lançando uma nota fiscal. É uma nota. Então, às vezes, existem sistemas em que, para que eu alimente o financeiro, eu lanço a nota. Para que eu alimente o estoque, eu preciso fazer outro lançamento. Para que eu alimente o fiscal, eu preciso pegar aquela nota e lançar aqui de novo. Então, assim, isso dificulta o processo administrativo, se torna burocrático e passível de muitos erros. Porque se eu tenho o mesmo documento, ter que relançar ele várias vezes, em algum momento eu posso errar. Então, procure ferramentas adequadas. E terceira dica é transformar o escritório na máquina agrícola 2.0. O que eu quero dizer com isso? É a gente trazer a mesma sofisticação que a gente está vendo lá na lavoura para o escritório.
investir em pessoas, em conhecimento. O que eu quero, através dessas 3 dicas, é transformar profissionais em especialistas do agronegócio, pessoas que entendam do agro e que consigam sanar todas as dificuldades que o produtor tem dentro do escritório corretamente, porque é um nicho específico, existem situações específicas e que se a gente não se adequar e não buscar o conhecimento, a gente não consegue ter um resultado adequado. E a gente precisa, porque como a gente está vendo não só na parte da receita, nessas questões fiscais que o governo está vindo para cima, a gente precisa se adequar não só para isso, olhando essa dificuldade fiscal que a gente está tendo, mas sim se adequar financeiramente, para ter uma organização, ter um fluxo de caixa, poder olhar o negócio de uma forma diferente, fazer investimentos e ter um planejamento, né? Eu acho que se a gente for parar para analisar ali, não só eu, mas Jonas, Gabriel, enfim, que a gente está ali a todo momento com produtores, a gente conta nos dedos os produtores que a gente vê que realmente existe uma gestão e um planejamento de ano, né? Então, assim, dá para contar nos dedos. Então, falta essa especialização das pessoas para trabalharem junto com o produtor para dar esse resultado. Porque, igual eu falo, o produtor, ele tem que saber o que está acontecendo dentro do escritório, mas ele não tem tempo de estar ali dentro. Ele tem que estar na lavoura, ele tem que estar resolvendo negócio, ele tem que estar fazendo dinheiro, ele tem que estar fazendo venda, ele tem que estar dentro do negócio dele. Só que as pessoas que estão dentro do escritório precisam ter o conhecimento para dar o resultado adequado, né? E aí tu resolveu esse problema aí lançando um cursinho. Exatamente. Faz já que a gente então aproveita. Aproveita que agora. Não, sim, Paulo, assim, eu vi o webinar era baseado no lançamento desse curso aí, né? Já tá para venda o curso? O que ele entrega? Tem alguma promoçãozinha para quem está escutando aqui o podcast? Opa, vamos aproveitar. A gente gosta, né? Um pãozinho de desconto. Um pouquinho de desconto. Então, bom, eu fiz esse curso pensando justamente nisso, né? Para trazer, vamos dizer, compartilhar todo esse conhecimento que a gente tem para qualificar as pessoas. Vai estar no link aqui, né, do podcast, para vocês irem, né, na plataforma do curso, e vai ter um desconto específico para os ouvintes do podcast, sim. Então aproveitem. Então, aí, vai lá. Quem chegou até aqui, quem chegou até aqui sabe, então, bota palminhas aí, senhora. E o negocinho aquele da máquina registradora, os pilinha caindo aqui. Mas então legal. Tá, então, e o que assim, o que tu vai abordar nesse curso, Paulo? Quais tem algo, pode dizer alguns tópicos assim que tu vai abordar? Sim. Que tu já deve estar postado para venda, né? Já está postado. Bom, esse curso, o intuito dele, o foco é imposto de renda e livro caixa digital, né? O foco dele é esse, onde eu vou colocar ali os principais pontos, né, que a gente precisa se adequar para entregar o imposto de renda adequadamente e o livro caixa para aqueles que têm essa obrigatoriedade. Então, o foco do curso em si é dar esse conhecimento para as pessoas conseguirem entregar essas obrigações aí. Obviamente que vai ter algum material extra, algumas informações que eu vou colocar ali um pouquinho falando sobre a gestão, porque, como eu disse, eu não acredito só no conhecimento ali sobre essas duas questões que é o imposto de renda e o livro caixa, mas a gente precisa ter essa organização, gestão fiscal para chegar nesse ponto, né? Só que também, sem ter o conhecimento do que a gente precisa, não tem como eu ter uma organização financeira adequada. Então, tudo ali vai estar relacionado, né? Então, nesse curso, o foco dele é mesmo mostrar o que as pessoas ali da administração precisam ter, o que eles precisam se organizar para entregar essas obrigações ali com sucesso, né? Sem dor de cabeça, vai chegar lá no abril de 2024 com tudo organizado. Que eu vou dizer, viu? Eu tenho clientes aqui que eu acompanho no Livro Caixa, ó, quase todos já estão entregues, só falta mais 3 ali. Não quero deixar ninguém para a última hora. Legal. Paola, se eu pegasse um caso tipo meu, assim, eu sou um pequeno produtor
infelizmente não estou apresentando livro caixa ainda, mas que eu tenho que fazer imposto de renda, né? E tenho renda da cidade, tenho renda da agricultura e tal. Se eu participar, se eu fizer esse curso, eu vou conseguir eu fazer minha declaração? Assim, como é que está isso? Tu acha que sim ou não? Dá. No curso, até na última aula, porque eu dividi ele em imposto de renda e livro caixa justamente para abranger essas duas situações, né? Porque não é todo produtor que vai ter livro caixa digital. Então, ali no curso, de fato, do imposto de renda, a gente pega na última aula e faz um preenchimento da declaração do imposto de renda junto. Então, eu pego ali um caso específico e vou mostrando ali, porque a gente tem a situação da separação, né? Igual você falou, a gente tem ali as informações de imposto de renda da pessoa física e da atividade rural. Então, a gente vai preencher as informações junto. Até tem situações, por exemplo, que eu vejo assim, no dia a dia que as pessoas até têm... É que passa, às vezes, batido, né? Por exemplo, tem produtores que têm plano de saúde. Aí, como paga pela conta fazenda e o plano de saúde emite manual fiscal de serviço, vai lá e lança a nota e coloca aquilo como despesa de atividade. Mas não, tá errado. Aquilo ali é uma despesa da pessoa física. Por quê? Porque o produtor rural não é um CNPJ. Então, aquilo ali é uma despesa médica, né? Então, tem essas separações. Então, o intuito ali é realmente, se a pessoa quiser ela própria fazer a declaração, ela pode sim conseguir. Ou pelo menos ter certeza de que a declaração dela está sendo feita corretamente, né? Também tem isso, né? Para quem está com alguma dúvida, né, de que se está entregando as informações todas, ajudar o contador a ter as informações que precisa também, né? Para conseguir conhecer. Quanto mais conhecimento, vai ficar mais fácil, né? A vida do contador, né? Nesse meio tempo aí que vocês estavam dando essas explicações, eu dei um bizu aqui no site da Unigestão Rural. Unigestãorural.com.br, é isso, Paula? Unigestãorural.com.br. Aí no site da Unigestão Rural tem um negocinho um negocinho do WhatsApp ali. Então, se alguém que está escutando e quer fazer esse curso que a Paula vai estar dando aí, ela está fazendo em parceria com a Unigestão Rural, e não conseguiu encontrar o link aqui né, na descrição do episódio, alguma coisa assim, entra no site da Unigestão Rural e vai ali naquele WhatsApp e fala com o pessoal da Unigestão Rural ali, diz que escutou o podcast e que quer o link para se inscrever no curso com desconto. E aí vai ter desconto entrando ali. Mas, cara, show de bola, hein? Ô, japonês, se tu passasse, tá no mercado. No mercado lá com a nega véia e os teus 12 filhos. Os 12 filhos. Não, porque o japonês faz se der mais alguma pandemia, vem mais 2. Aí passa a Paola. Hein? Aí passa a Paola por ti. Tu diria, japonês, que tem esse mundo de conhecimento dentro dessa cabeça aí? Olhando assim, se tu não conhecesse? Olhando loucura, assim, se eu não conhecesse, talvez não, né? Mas como eu já conheço, eu já sei. Cara, mais fácil. Louco. Olha, eu convivo com ela há 9 anos e tô impressionado aqui, fiquei escutando ela de boca aberta, mas, meu Deus do céu, onde é que tava essa polaca durante esses 9 anos? O mais Mentira, interessante nesse processo é o seguinte, ó. Eu fiquei aqui ouvindo, né? Porque olha só que louco que é isso, né? Vocês três têm o dia a dia, a vivência. Que é a vivência do negócio, entendeu? Então, assim, nada melhor do que vocês três para discutir esse processo, né, cara? Porque vocês têm os exemplos, vocês têm o que acontece mesmo de fato, cara. Então, eu que estou aqui do outro lado, né, o mais ignorante da sala aqui, em conseguir entender, né? Então, imagina quem está do outro lado, que está vivendo isso também, tá, né? E que no dia a dia percebe esses gaps, né? Essas lacunas ao resolver a questão do imposto de renda. Então, é muito rico, cara. Assim, a gente está aqui 1h10 gravando e, pô, nem viu o tempo passar, porque é todo conhecimento específico, cara. Então, assim, ó, já de antemão, viu, Paula? Em nome do podcast aqui e tal, quero te agradecer, cara, porque assim, não só eu brinquei com o Gabriel, eu falei, eu vou falar para ela que você deu um azar danado, você participou no início do podcast quando era uma bosta. Mas agora você vê, ó. Estava lá no início, agora já tá um sucesso, já tá
Concorrido. Leite, entendeu? Então, assim, todo mundo aprendeu. Pelo seu trabalho, né? E eu brinquei com você lá no início, lá em 3 anos. Eu imagino que você tenha aprendido muita coisa também. E tudo isso tá na fala que você trouxe aí, cara. Então, parabéns pelo seu trabalho. Que você continue trilhando esse caminho aí de levar conhecimento, né? E fazer com que a turma lá das fazendas tenham essa vontade também de fazer o negócio bem feito, cara. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Fiquei muito feliz de ter participado. E muito obrigado mesmo. Fiquei muito alegre de, depois de 3 anos, ainda assim, ser convidada aqui para compartilhar mais um pouquinho de conhecimento. Tamo vivo, Quero né? aproveitar e agradecer a Paola já antes, né, do Gabriel ali, porque a gente está 9 anos, né? O Gabriel é bom de data, eu sou péssimo. Dos meus pupilos, né, cara? Os meus pupilos. Mas quanta coisa se construiu nesse tempo, né? E quanta coisa se aprendeu, né? O quanto que hoje parece tão distante assim lá do início desses 9 anos e tem assim aquela conversa do exponencial, né? Mas chega uma hora que o negócio começa a crescer numa velocidade muito maior, assim, a Paola dos 3 anos atrás, lá quando a gente trouxe do podcast, né? Vamos começar esse podcast aí e tal, temos que falar de imposto de renda, quem é que conhece esse assunto e tal, era a Paola. A Paola dos 3 anos atrás para agora é uma Paola com muito mais experiência. Claro, houveram várias situações que colocaram ela de frente com esses problemas, né? E o quanto que ela conseguiu lidar com essas situações e se transformar numa pessoa que realmente traz resultado nesse assunto. Assim, isso é um negócio que eu já falei para ela, mas eu quero falar de novo aqui publicamente, que só acontece porque a pessoa quer fazer o negócio. Não é para qualquer um. Não basta estar de frente com o problema para dizer que tu vai, né, ter experiência e vai resolver aquilo depois. Tu tem que querer realmente resolver. E essa vontade de querer resolver te prepara para todo o inesperado que vai acontecer, né? Sempre que tu vai atender alguém, sempre que tu vai fazer o imposto de renda de alguém, sempre que tu vai pegar um cliente novo para implantar, sempre que tu vai escutar um produtor para saber se a tua solução é adequada porque ele precisa, né? Sempre que tu vai usar o teu conhecimento, né? E estar preparado para isso estar disposto. Então, a Paola é muito disposta e só conseguiu aprender e chegar onde ela está hoje por conta disso, porque ela não tem medo de levar essas coisas adiante. Eu vi que lá no curso, acho que também tem um momento lá que a gente consegue falar direto contigo também, né, Paola? Não sei se tem um tira-dúvidas lá também, né? Então, acho que vai ser muito proveitoso para quem tem coisas muito específicas, assim, que acha que isso aqui só acontece comigo, né? Então, essas situações que estão aí vão aparecer lá e a Paola vai estar lá, e garanto que se for uma coisa muito fora da realidade, ninguém vai ficar sem resposta, porque vai ter resposta igual. Dos 3 pontos ali que tu chamou a atenção até, Paola, né, do escritório, da ferramenta, e de transformar esse escritório numa coisa mais séria, é bom chamar a atenção para o produtor, que está escutando o Gestão Rural, ele está sempre pensando no resultado financeiro do negócio dele, né? Então, o escritório, ele não é uma fonte de despesa só, ele pode ser uma fonte de receita, o escritório da fazenda. Ele não é só o lugar chato onde as coisas difíceis acontecem. Ele não existir, ou ele não está funcionando direito, né? Isso sim pode gerar prejuízo. Então, essa visão da Paola aí de que o escritório que funciona bem, ele traz resultado tão bom, assim, tão forte quanto o de uma lavoura que tem uma produtividade alta, eu estou totalmente de acordo. A gente está num momento que não dá mais para levar em conta só o que está acontecendo no campo, né? Tudo aquilo pode ser jogado fora se a gente tratar mal, né, o que está acontecendo no escritório. O custo para fazer isso é muito baixo comparado com os enormes resultados que pode acontecer. Ela falou de alguns aí, e se a gente quiser, a gente fica falando de várias situações que se encontrou ao longo do tempo aí, por, assim, coisas fáceis de resolver, mas que precisam de empenho, né? Que a gente tem que ter alguém para fazer isso lá. Bom, mais uma vez, então, muito obrigado, Paola, e pode falar, Gabriel, tu fala pouco. Não, eu só queria
parabenizar a Paola, né, pelo episódio aí, agradecer por ela ter aceitado esse convite e agradecer também por ela ter me deixado participar esses últimos 9 anos aí, desse crescimento dela junto. Eu acompanhei muito de perto, em alguns anos foi bastante de perto mesmo, que a gente estava junto quase que todo mês, né, que eu ia para o Mato Grosso e a gente estava junto. E cara, é muito gratificante sim ver como mudou a profissional que já era uma ótima profissional, hoje ela é excelente, é fantástica, e isso que o Jonas falou realmente é uma característica da Paola, e é uma característica de todo profissional que quer ter sucesso e que tem sucesso. Tu pode olhar, quem está escutando aí, vai lá e olha um profissional que tu vê que tem sucesso, que na carreira, em algum momento, ele teve que erguer a mão e fazer, porque tu não pode ficar dependendo do clima, dependendo do governo. A Paola é assim realmente. A gente já teve prova em algum momento de, bem no dia que tinha que fazer um determinado arquivo, o sistema dá um problema lá, porque é normal acontecer algum contratempo. A gente trabalha com tecnologia, e a Paola fazer na mão, velho, o arquivo. Isso aí eu já presenciei. Então, assim, Paola, parabéns, continue assim, e quem quiser se inspirar num profissional, realmente um especialista lá do escritório do produtor rural, se inspira na Paola aí, faz o curso dela que é gol. Obrigado, Paola. E seguinte, ô japonês, eu acho que ela pode ter um material extra lá. É mesmo? Né? Não, uma aula extra, velho. Essa aí... Você tem 2 módulos, né, que você dividiu, né? Imposto de renda e LCDPR, tá certo? Bota agora um... Tem um terceiro que eu acho que é para conectar tudo isso aí, entendeu? Que é um módulo que a gente começa com uma frase muito assertiva, eu diria. Não é? Isso. Que se chover não precisa molhar a horta não, viu, Paulo? Tamo junto.